turma! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Vou compartilhar aqui a tela. Pronto. E aí, vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês estejam todos bem, que vocês peguem o material, o livro didático de vocês, o caderno, a borracha e o lápis, né? Caso vocês queiram anotar alguma coisa, escrever, passar para o caderno, vocês dão uma pausa e passam alguma informação para o caderno de vocês. E no nosso primeiro momento da nossa aula de hoje, nós iremos fazer o nosso momento leitura. Não é isso? Então, vamos sentar, que lá vem a história. Vamos ver nossa leiturinha, vamos ouvir nossa leiturinha de hoje, nosso primeiro momento da nossa aula. Então, a nossa leitura de hoje é O Chalé da Cachucha. Olha, o chale da Cachucha. Perdão, não é chalé não, é chale. O chale da Cachucha. O chale da Cachucha é roxo. Cachucha colocou o chale numa caixa. Pichocho mexeu na caixa e puxou o chale. Cachucha falou: "Deixa meu chale, ele não é lixo." Pichocho deixou o chale da Cachucha todo sujo. Então, gente, nesse texto, vocês prestaram atenção que tem a presença de uma letra, né? A presença de uma consoante bem presente nesse texto. E qual é essa consoante? É a consoante X. Chale, cachucha. Cachucha, roxo. Caixa. Pichocho, né? Sempre tem a presença da consoante X presente nesse texto. Então, trabalhando o texto, nós vamos ver quais são os personagens do texto. Quem são os personagens do texto, galerinha? Então, quero que vocês passem para o caderno esse texto, vocês leiam e vocês procurem as respostas, né? Quais são os personagens do texto? Quem são os personagens do texto? Pichocho e a Cachucha, né? Pichocho, que é o gatinho, e Cachucha, que é a bruxa. E no número 2, numere os acontecimentos na mesma ordem da história. Então, vocês vão numerar. Pichocho deixou o chale todo sujo. Foi em que ordem? Cachucha colocou o chale numa caixa. Pichocho mexeu na caixa. Pichocho puxou o chale. Em que ordem acontece? É na número 1, 2, 3 ou 4. Vocês vão numerar conforme o acontecimento. O que foi que aconteceu primeiro aqui? Hein? Cachucha colocou o chale numa caixa. Então, é número 1, né? Então, Pichocho mexeu na caixa. Número 2. Pichocho puxou o chale. 3. E o número 4 é Pichocho deixou o chale todo sujo. Qual a cor do chale da Cachucha? Essa eu vou deixar para vocês responderem sozinhos. Vocês vão lá novamente, dê uma pausa e vocês leiam novamente o texto e vocês irão encontrar qual a cor do chale da Cachucha. Viu, gente? Essa é a nossa leiturinha de hoje, no nosso primeiro momento da nossa aula, que é o momento da leitura. E, passando para o livro didático de vocês, livro de português, o que é que nós vamos hoje? Qual o conteúdo que nós iremos estudar? Produção oral. E qual é essa produção oral?
Nós iremos o quê? Realizar uma entrevista. E quais são as páginas do livro, professora, que eu vou encontrar esse conteúdo? Nas páginas 155, 156 e 157. Vamos lá? Pegar um livrinho de vocês, procurar um lugarzinho aconchegante da casa de vocês para assistir a nossa aula. Então, abram um livro de vocês, o livro didático de língua portuguesa, livro didático de português, e abram nas páginas 155, 156 e 157. Vamos lá? Gênero textual, entrevista. Então, gente, entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa veiculada, sobretudo pelos meios de comunicação, né? Quem são esses meios de comunicação? Jornais, revistas, internet, televisão, rádio e dentre outros. Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, a entrevista de emprego, entrevista psicológica, a entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, que é o responsável por fazer perguntas, né? O entrevistador é quem faz as perguntas. E o entrevistado, ou entrevistados, né? O entrevistado ou entrevistados, que é quem responde as perguntas. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, né? Pode ter observações, e essas observações estão sempre entre parênteses, que descreve as ações de ambos. Por exemplo, risos. Se uma pessoa está entrevistando outra, né? Em uma entrevista, aí o entrevistado ri, aí vai estar entre parênteses os risos da pessoa que está sendo entrevistada. No entanto, é notório um tipo de formalismo nas entrevistas, expostos pela linguagem utilizada entre ambos, com apresentações de um discurso coerente. Então, e a característica da entrevista? Quais são? Textos informativos ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, né? A presença das duas pessoas, quem entrevista e de quem é entrevistado. Linguagem dialógica e oral, marca do discurso direto ou da subjetividade, mescla da linguagem formal e da linguagem informal. E a estrutura, professora, do entrevista. Para produzir entrevista, esteja atento à sua estruturação. E quais são essa estruturação? Vamos ver agora. Não é isso? Para a gente poder fazer a nossa entrevista, né? Elaborar a nossa entrevista. Então, primeiro, a estrutura da entrevista. A gente vai escolher o quê? O tema. A entrevista pode ser um texto em que você vai utilizar para dar consistência a um trabalho, a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Seja qual for o tema escolhido, por exemplo, o novo livro do escritor, fica claro que ele deverá comparecer à entrevista. Né? Vamos escolher a estrutura da entrevista, primeiro escolher o tema. Depois a gente vai para a elaboração de roteiro. Feita a escolha do tema e do entrevistado, é muito importante a elaboração de um roteiro, de forma que o entrevistador o tenha em mãos na hora da entrevista. Além disso, pesquise,
Analise e estude sobre o tema, pois, como a entrevista garante a presença de alguém, pode surgir outras perguntas durante o processo, a partir das respostas do entrevistador, né? Você faz uma pergunta a uma pessoa, aí ela lhe dá uma resposta que, às vezes, aquela resposta gera outras perguntas. Então, sempre é bom estudar o assunto, estudar sobre a pessoa que você vai entrevistar. O roteiro deverá ter um objetivo claro a ser apresentado, em formas de perguntas e cuidado para que não fique muito longo. No entanto, tenha outras perguntas em mente, se for necessário. Então, uma entrevista não precisa ser muito longa, né? Pode ser um meio termo, que as pessoas leiam, que as pessoas assistem, que não fique enjoativo. E um título, né? Que precisa de um título. Se necessário, coloque um título na entrevista, se necessário. Ele norteará melhor o objetivo delimitando o tema proposto, como seduz o leitor à sua leitura. Por exemplo, né? Entrevista com Eduardo Pereira, apontamentos sobre sua nova obra. Então, já está falando aqui que a entrevista vai ser com Eduardo Pereira. E o que é o assunto, né? Qual é o assunto que ele vai falar? Ele vai falar o que sobre os apontamentos sobre sua nova obra. Se necessário, faça uma introdução, que pode ser curta, mas que informe o leitor do que será discutido. Nesse caso, apresente o assunto que será discutido, bem como o perfil do entrevistado e sua experiência profissional. E revisão. Revisão é o quê, gente? É a parte final, né? Que é tão importante quanto a inicial. Afinal, não adianta ter as ideias e apresentá-las de maneira informal, ou seja, um texto que não abrigue coerência e coesão. Então, se a intenção é fazer uma entrevista com o entrevistado e depois apresentar para um público leitor, você deverá utilizar uma câmera ou gravador e depois realizar o trabalho de transcrição das falas de ambos. Então, primeiro você vai gravar e depois você vai escrever. Ou então, você pode estar entrevistando outra pessoa, filmando, né? Ou coloca uma pessoa para filmar e aí faz as perguntas e filma e faz um vídeo da entrevista. Aqui tem um modelo, né, da entrevista, que é a entrevista com quem? Com a vovó. Né? Todos vocês têm vovó. E aqui é a entrevista com a vovó. Mas essa entrevista pode ser com o papai, com a mamãe, com o irmão, com a titia, com a madrinha, né? Aí a primeira pergunta: em que cidade nasceu? Ela vai responder. Quantos netos tem? Qual o seu prato predileto? Qual foi a música que marcou a sua vida, vovó? Quais as brincadeiras e brinquedos preferidos da sua infância? Diga-nos algumas coisas que mudaram muito daquela época para esta. Então, vocês podem estar pegando esse modelo de entrevista e vocês podem ter passando para o caderno de vocês essas perguntas ou criando novas perguntas e fazendo a entrevista com alguma pessoa que vocês queiram, alguma pessoa que vocês sentem curiosidade de saber mais sobre a vida profissional daquela pessoa, ou sobre a vida da vovó, ou do vovô. Então, esse é um exemplo de entrevista. E aqui tem a atividade, né? Junto aos colegas de classe, produza uma entrevista com alguém da escola, do bairro ou da família. Pode ser alguém da escola, alguém do bairro ou da família. Feita a escolha, prepare as perguntas que farão ao entrevistado, de acordo com os temas que serão abordados. Importante lembrar que ela deverá ser gravada. Gravada pode ser o que a gente... voz, né? Um gravadorzinho ou no celular. E vídeo, pode ser também um vídeo, para facilitar o trabalho posterior de transcrição.
Então, feito isso, bom trabalho. Vou passar aqui. E aqui no livro de vocês, gente, finalizando, ó, na página 156, no livro didático, está dizendo que se vocês finalizando as entrevistas, é o momento de exibir para a turma, né? Na sala de aula, vocês irão exibir, mostrar a entrevista de vocês, apresentar a entrevista de vocês. E ao terminar a entrevista, né? Respondam os questionamentos propostos a fim de avaliar seu desempenho nessa atividade. Antes de realizar a produção, fizemos uma pesquisa sobre o gênero entrevistado? Sim, pesquisou sobre a entrevista, né? As perguntas do roteiro auxiliaram a entrevista? Sim ou não? Vocês irão marcar aqui no livro de vocês. O entrevistado foi ouvido com atenção e respeito? Claro que sim, né, gente? Se a gente está fazendo entrevista com outra pessoa, a gente tem que ter atenção e tem que ter respeito por aquela pessoa que está sendo entrevistada. Utilizamos um registro de língua adequado à situação comunicativa? Claro que sim. A qualidade da gravação da entrevista ficou boa? Tem que ficar ótimo, né? A qualidade da gravação tem que ficar boa, tem que ficar ótimo. E essas imagens é das criancinhas, ou essas imagens representam vocês aí do outro lado que irão fazer essa entrevista. Então, gente, por hoje é só. Nossa aula de hoje foi produção oral, realizar uma entrevista. Então, eu quero que vocês realizem essa entrevista, apresentem na sala de aula de vocês ou apresentem para a professora da sala de aula de vocês. E é isso. Beijo no coração e até a próxima.